Bom, então vamos finalizar essa nossa série de apresentação, né, de tutorial introdutório. Então já fizemos a primeira sessão, sessão 2, sessão 3, que fizemos hoje de manhã, né? Foi definição do tipo de análise e a geração de malha. E agora, quarta e última sessão, vamos analisar, submeter isso a um job, né, a uma execução, avaliar os resultados e traçar aí algumas ideias de como a gente pode otimizar a nossa peça. Bom? Navegando rapidamente aqui por tudo que nós fizemos, desde a importação, definição das propriedades, a definição de montagem, contato, definição das condições de contorno, né, das restrições, enfim. Também da parte de tipo de análise e criação do modelo matemático, criação das malhas, né? Okay? Muito bem. Agora o que faremos é submeter a uma execução e depois observar os resultados como respostas e pensar em alguma coisa como, por exemplo, otimização, onde eu posso reduzir massa do meu material. Bom? Muito bem. Então, voltando aqui para a interface do Abacus, nós estamos aqui no modelo 3, exatamente onde nós paramos. Okay? Então, tenho o meu modelo já setado, quase que pronto. O que eu vou fazer agora é criar um job, né? Ou seja, criar um job e é submetê-lo à execução. Como eu faço isso? Bem, eu venho aqui agora na minha guia, né, de módulo, na minha aba aqui de módulo, e mudo para Job, ok? Então, mudando para Job, ele vai permitir que eu crie aqui uma execução, certo? Vai abrir para mim o Job Manager automaticamente, ou caso não abra, né, você pode vir aqui e clicar aqui, ó, Create Job ou Job Manager. Vamos vir aqui direto no Create Job, eu vou dar um zoom it aqui. Vamos clicar aqui, ó, ok? Vamos criar o nosso job, vou clicar aqui. Vamos dar um nome para o nosso job, eu vou chamá-lo de SC04R, que é a nossa seção 4, parte de resultados, tá bom? Ele vai executar essa nossa montagem, né, esse model 1, ok? Vou dar um Continue. Nesta tela de edição de job é onde você pode definir, por exemplo, a forma com que ele vai executar, a utilização de memória, enfim. Okay? No caso, a gente não vai mexer aqui por hora. Vou dar um OK. Pronto. Já está criado o nosso job. Agora a gente precisa submetê-lo. Portanto, você pode clicar agora aqui, no segundo ícone, né, no Job Manager. Okay? Então, vou clicar aqui no Job Manager. Já foi criado o meu job, né, o SC04R. E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso, por exemplo, pedir para escrever o input, né, fazer a escrita lá na carta, no arquivo INP, submeter o modelo à análise, monitorar o processo de análise para saber se tem algum erro, alguma mensagem durante a execução e observar os resultados depois de finalizado. Bom, então vamos clicar aqui em Submit. Vamos submeter o nosso modelo à execução. Bom, então vem aqui, clica em Submit. Ele vai começar a submeter o modelo, né? Ele vai começar a trabalhar, conforme vocês podem observar aqui embaixo, e vai executar, acionar o solver para executar essa nossa análise. É uma análise que acho que não passa de 1 minuto e meio, 1 minuto. Eu estou aqui no notebook, não tem uma configuração muito alta, estou na bateria aqui, acabei tirando o cabo. Enquanto isso, eu vou pedir para monitorar, para ver se tem alguma mensagem, algum erro. Está rodando o processo, a gente pode observar aqui em cima. Está rodando. Ok? E mais alguns segundos, ele já vai completar a nossa execução. Aqui a gente pode observar que ele acionou, né, o Abacus Standard e já finalizou. Então, o tempo mesmo de processo, até ele chamar aqui, né, o solver, e começar até terminar, eu acho que não deu nem 30 segundos, ok? Certo? Criou o nosso único step, né, que a gente havia informado, ele parte de 0 para 1, certo? E já criou aqui a resposta. Bom?
O que nós vamos fazer agora é observar aqui as respostas, ou seja, os resultados. Vou dar um dismiss. E aqui dentro de Job Manager, eu posso vir e clicar direto em Results. Então, se vocês observarem, olha, eu posso vir aqui, já clicar direto em Results, eu vou ter acesso aos resultados. Você pode ou clicar aqui no Results, ou então dar um Dismiss, e ir aqui pelo módulo e mudar para Visualization. Eu vou clicar direto no Results. Clico no Results. Ele já exibe para mim primeiro o modelo matemático, e eu vou agora ativar a exibição dos resultados. Como eu faço isso? Se vocês observarem aqui no canto, olha, ele está mostrando o elemento com malha, né? Você também pode ver o elemento malhado distorcido e também o elemento com os resultados, as plotagens já definidas, ok? Pelos outputs. Eu vou modificar aqui para o modelo plotado e já tenho aqui a minha observância, né, dos primeiros resultados. Que tipo de resultado eu estou vendo aqui? Observando aqui na parte superior, eu estou vendo nas exibições primárias tensão, né, o S de tensão, em volmícias. Okay? Mas eu poderia, por exemplo, observar as tensões máximas principais ou as tensões na forma de tresca, enfim, eu vou utilizar volmícias. Caso o seu modelo tenha ficado muito distorcido, de repente ficou mais distorcido do que o real, né? No caso aqui eu estou observando na escala real de aproximadamente 1 para 1, né? Você pode modificar clicando aqui em essa primeira opção, Common Options. Você pode vir aqui e colocar na escala uniforme, Deformation Scale Factor. Okay? Então, se eu observar aqui, ó, de repente o seu está no automático de 12, né? Daí você pode colocar um uniforme e colocar um valor 1 aqui, tá bom? Legal. Além da tensão em volmícias, nós também podemos observar como, por exemplo, o deslocamento. Né? Veja aqui que eu tive um deslocamento. Você observar, né? Ele está em notação científica, menos 1, né? Então exatamente os 0,5 que nós colocamos de deslocamento para ele prescrito. Okay? Você pode observar ele na magnitude ou em direções vetorizadas, como por exemplo 1 seria em x. Olha lá, o deslocamento em x aproximadamente 5 décimos. Okay? Além disso, outras plotagens, como por exemplo, força de reação, no sentido que você deseja. Também, a outra parte interessante seria o contact press, né? Pressão de contato. Eu até vou fazer uma pequena observação. Por exemplo, vou pegar qual foi a pressão de contato no pino em específico. Então, eu vou clicar aqui em cima, né, nessas opções de Replace Select. Vou selecionar aqui embaixo, olha, por Part, Instance, e vou clicar na peça que eu quero isolar. Cliquei na peça, dou um Enter com o rolete, olha lá, ele mostra para mim a pressão de contato apenas nesta peça, né? Somente na superfície que eu tive o contato, ok? Você também pode, por exemplo, fazer isso nas demais peças, ok? Para você voltar esta exibição de uma única peça, é só você clicar aqui em cima, olha. Se você observar, você tem um undo aqui das visualizações. Né? Você clica aqui, olha, e ele volta à visualização comum, ok? Certo? Outras plotagens, como por exemplo o cisalhamento na direção 1 e na direção 2, eu vou até deixar só o pino, porque o pino talvez seja o maior foco aqui da observação dos resultados. Olha lá, eu tenho as tensões cisalhantes de um lado e do outro, a mesma magnitude, né? Um positivo, outro negativo. Tensões cortantes aqui neste pino, ok? Certo? Vou voltar, exibir como um todo. E algumas outras plotagens, como por exemplo, eu também posso vir aqui e fazer plotagem por símbolo. Pegando a plotagem por símbolos, eu consigo ver os vetores, por exemplo, de força de reação, de tensão, né, para eu saber exatamente qual é a direção das tensões. Posso pegar qual é a direção da tensão máxima principal, né, para onde ela está caminhando, enfim, para onde ela está apontando. E aqui eu posso fazer as plotagens de acordo com a minha necessidade. Okay? Vou voltar aqui para o Primary, deixar a tensão de volmícias. Legal. Então eu já tenho aqui exatamente a plotagem que eu desejo. Tá bom? Outras coisas que a gente pode fazer aqui, eu poderia simplesmente vir aqui e animar, porém meus steps, né, só entre 0 e 1,
talvez não seja tão interessante, porque ele vai ficar só nesses solavancos aí de animação, né? Você poderia tentar interpolar um pouco mais aí, né, o início com o fim. Mas o ideal aqui seria mesmo criar vários steps para ficar melhor a visualização e a exibição, ok? Muito bem. Aqui em cima você também tem a parte de controle de visualização dos steps. Se você clicar aqui, olha, no First, ele vai mostrar o step inicial, né, a parte 0, né, que não tem nada, não tem nenhum carregamento. E aqui você pode ir variando, né, os steps até o último, por exemplo. Okay? Muito bem. A próxima parte, próxima e última parte, vai ser a gente clicar aqui nesta opção. Olha que interessante. Contour Options. Vou vir aqui nesta opção. E eu posso aqui, nesta opção, saturar os limites de tensão aqui exibido. Por exemplo, eu posso subir um pouco mais, olha, esta escala para saber onde eu tenho regiões de baixa tensão que eu posso, de repente, desconsiderar na minha peça. Então, eu posso saturar o meu gráfico, né, a minha escala de tensão, até mais ou menos aqui. E aqui eu posso desprezar, ok? Então, tudo que tiver esta tensão, de repente, eu posso retirar de material da minha peça, ok? Como eu faço isso? Eu posso clicar aqui nesta opção, no Contour Option. Na terceira aba de Limites, nós podemos pré-definir ou especificar os limites aqui da minha peça. É interessante que eu posso, por exemplo, a máxima eu posso deixar como está, automática, mas a mínima, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar 200. Então, tudo que tiver abaixo de 200, ele vai indicar para mim. Se esse 200 não tiver muita expressão para a minha peça, eu posso, por exemplo, traçar uma ideia de otimização. Então, posso vir aqui, 200, dou um Apply, eu já vou conseguir observar aqui na minha peça, por exemplo, essas regiões que têm baixa incidência de carga, né, de tensão, na verdade. Levando em conta, né, aqui software de elementos finitos, a incógnita para ele é a deformação, que depois gera a tensão, né? Multiplicando pelo módulo elástico, tem a exibição da tensão. Okay? Então, por exemplo, eu poderia tirar algumas partes desta peça e criar um componente já com uma forma otimizada. Bom? Você também pode ir mudando, né, a intensidade, 250, enfim. Acho que 200 talvez estaria o ideal. Okay? Apply. Ok. Muito bem. Bom, pessoal, então essa era a quarta e última parte que eu gostaria de estar mostrando para vocês. Apenas alguns outros detalhes. Sempre que você roda a sua análise, né, você tem que observar que ela não vai automaticamente para a pasta sua onde está o seu modelo, né? Por padrão ele joga lá na pasta temp. Então, por exemplo, se você vier aqui nas suas opções de pasta, né, e procurar o seu modelo aqui, olha, onde eu tenho os meus arquivos, olha lá, ele não está aqui dentro, né? Eu tenho os meus arquivos aqui, step, importados, eu tenho os meus arquivos .k e 1, eu tenho o .2, mas cadê os arquivos de resultado? Vocês não vão achar aqui. Você precisa fazer o seguinte, ó. Você vem aqui no diretório C, aí você pode vir aqui no temp e ele vai estar lá dentro da pasta temp. Procura o nome, né? Lá, ctemp sc04 odb. O odb é o arquivo de resultados. Então você vem aqui, SC04. Ele gera todos esses arquivos, o .com, o .dat, o INP, que é o modelo de input, né? Se você abrir aqui, ó, você vai ver que é basicamente a carta, né, que ele escreve, ó, onde você tem aqui a orientação dos nós, né, as informações dos nós. Depois você tem a informação dos elementos, todos os elementos puramente hexa que nós utilizamos, né? Olha lá, não foi por volta de 85 elementos, né? E foram 930 nós, né, que nós utilizamos. Ok? Que mais? Você tem a informação dos sets que nós utilizamos. Você tem a informação das propriedades do material. No caso aqui nós utilizamos um 1020, um aço 1020, né, conforme mencionado. Enfim, você tem todas as
as informações. Você também pode, pessoal, por exemplo, criar ou um script ou vir aqui na mão mesmo e editar alguns valores. Por exemplo, não quero mais módulo elástico de, sei lá, de 210 megapascal, eu quero modificar isso daqui. Não, tudo bem, você pode vir aqui e mudar direto na carta, tá bom? Sem precisar abrir, por exemplo, a interface. Depois é só você submeter ele a um novo job. Pega o INP, submete a um novo job e pronto, ok? Certo? Então aqui estão todas as informações do meu modelo, tá bom? Depois vocês podem navegar. Material aço 1020, utilizei 210 mil megapascal, composição de 0.3, enfim. Vocês podem estar alterando direto aqui, tá bom? E por último, o arquivo de ODB, que é o arquivo de resultado. Esse arquivo aqui, depois eu posso compartilhar com vocês, caso vocês queiram, para poder observar os resultados, ver como ficou aqui. Então, é um arquivo leve, né? Um arquivo de resultados, 695 KB. Caso vocês queiram, eu também posso enviar para vocês, tá bom? Certo? Então, aqui é toda a estrutura de arquivo já resolvido. Está tudo aqui. São esses arquivos aqui que ele mostra, que ele monta, tá bom? Certo?